Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Hoje nós vamos fazer a resenha de um livro chamado A Arte Psíquica do Tarô, de Matt Alrin. Este vídeo, ao mesmo tempo, é um vídeo sobre tarô, mas também atendendo a pedidos, né? Porque um inscrito nosso pediu para a gente fazer essa resenha e aí demorou para chegar o livro, e depois que chegou eu tive que ler o livro, então é este livro aqui. Então eu acho que vocês vão gostar muito, porque ele vai trazer alguns conteúdos novos, algumas coisas novas, talvez assim, não propriamente negando o que já falamos anteriormente, mas tentando explicar melhor e tentando esclarecer de uma maneira melhor coisas que nós já falamos anteriormente, mas faltou complementar e dar um cunho mais decisivo sobre determinadas questões. Tá curioso? Então fique ligado que logo depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Bom, esse livro aqui, ele realmente é muito interessante. Na verdade, ele é um livro escrito agora em 2024 e publicado agora no Brasil em 2024, no mesmo ano, né? Então, esse autor, ele já é autor de outras obras que a gente vai ver daqui a pouco, mas o que tem de peculiar nele, logo de cara, é que o autor tenta, de certa forma, homenagear a nossa querida Raquel Pollack, né? E já começa o livro com um epígrafe que é algo escrito por ela e que, de certa forma, motiva o tema do livro. Pode ser que até ele não tenha escrito o livro motivado por isso, e até juntou uma coisa com outra, talvez já tenha pensado em escrever, falando sobre isso e tudo mais, também pensando, de certa forma, a homenagear a própria Raquel Pollack. Ele trouxe isso, né, que morreu, na verdade, no ano passado, Raquel Pollack, né? Então, a frase que ele coloca aqui como epígrafe, né, que é aquela frase inicial que se coloca no livro para poder, digamos, citar alguma coisa e dar o tom do livro, dizer o que o livro vai tratar, e justamente esse faz esse papel muito fortemente, né, porque a frase que ela diz é o seguinte: se você deseja desenvolver seu lado psíquico ou mais intuitivo nas leituras, basta experimentar. Ao ler para as pessoas, deixe sua mente aberta para flashes ou imagens e, ainda mais, esteja disposto a expressá-los. É importante não cair na armadilha da precisão. O tarô não é um truque nem uma performance de palco, e se você se preocupar em cometer erros, não terá coragem de dizer nada. Raquel Pollack, Sabedoria do Tarô, de Raquel Pollack, né? Ensinamentos espirituais e significados mais profundos. Então, assim, essa frase já mostra aí que ela fala alguma coisa parecida com o que Jung fala sobre os sonhos, porque quando a gente vai interpretar os sonhos também a gente precisa, como ele diz, né, pensar nos símbolos, pensar nos significados dos símbolos, mas depois esquecer eles para poder deixar a intuição acontecer. E essa intuição, dentro de uma perspectiva mais espiritual e esotérica, seria justamente o que ele está chamando de psíquico. Eu gostei desse termo que ele adotou, porque é uma linguagem mais universal. Tem muita gente que não gosta da colocação de mediunidade, até porque nessa hora pode se questionar a mediunidade em que sentido, já que não está interagindo com nenhum ser, nenhuma entidade espiritual. Aí os espíritas vão dizer, diante dessa fala minha, assim, que por que não poderá estar tendo alguma entidade também participando do processo? Pode estar aparecendo, sim, óbvio, mas pode também não estar. Então, se a gente estiver querendo abranger todas as situações, habilidades psíquicas pessoais, habilidades psíquicas ligadas à telepatia, ligadas à clarividência, à precognição, que muitas vezes são associadas ao tarô, essas aí acontecem sem a participação de entidade ou com a participação de entidades, quer essas entidades sejam os espíritos, como colocados dentro da doutrina espírita, quer sejam entidades astrais, ou seres habitantes do mundo astral de diversos tipos, até mesmo cascões, ou também entidades angelicais, entidades mais, digamos assim, de outra esfera de nível evolutivo, e também de outra linha evolutiva. Então, tudo isso pode acontecer, e a questão é, a gente tem falado tanto aqui no nosso canal que não é preciso ter nenhuma mediunidade, não é preciso ter nenhuma habilidade paranormal, nem percepção extrasensorial para ler as cartas. Isso é um fato. E isso é o que o autor fala logo no começo, porque a pergunta que se faz sempre
a ele mesmo foram feitas várias vezes essas perguntas de se é preciso ter, né, essa habilidade, ou mais ainda, né, eu lembro agora que o que ele fala é que, na verdade, perguntam a ele se ele faz as leituras a partir de uma habilidade psíquica ou apenas pela interpretação. E isso é uma coisa que aparentemente pode perturbar alguns tarólogos, como ele diz logo no começo, que perturbava alguns colegas dele, e a ele não, porque ele sabe que realmente pode acontecer isso, e até se isso acontecer, pelo que ele fala no livro, ao longo do livro, é exatamente a partir de uma habilidade que se desenvolve utilizando essas interpretações do tarô. Eu faço também uma analogia muito, muito interessante com a nossa área, né, que é a arquitetura, que eu ensino arquitetura na UFBA, né, sou professor de lá, e eu lembro muito bem que quando eu estudei, não era ainda na época dos computadores, era na época que a gente trabalhava com prancheta, e tinha uma disciplina chamada perspectiva, que ainda existe até hoje, é optativa. Ela você pode fazer no começo, no meio, no fim do curso. Teve uma greve logo no segundo ano de meu curso, uma greve longa, e que eu fiz a perspectiva, eu decidi fazer a disciplina perspectiva optativa logo nesse segundo ano, e teve uma greve, e a disciplina conseguiu ser abordada, assim, abordar coisas que não tinha abordado em outros anos, e justamente ela fazia com que a gente estudasse a perspectiva exata, com medidas, né? A gente, mesmo pensando numa coisa, do modo como a gente vê a perspectiva, a gente também pode medir mesmo alguma coisa com profundidade, essas coisas e tal. Então existe técnica para isso, né? O método dos arquitetos, são pontos medidores, etc., que são caminhos de a gente fazer a perspectiva exata. Só que eu descobri com isso que eu, fazendo perspectiva no começo do curso, eu precisava treinar para não esquecer até o final do curso. E aí toda disciplina de projeto que eu tinha para fazer, eu utilizava aquela perspectiva, aquele aprendizado de perspectiva, a ponto de, no final do meu curso, eu estar muito mais expert do que aqueles que deixaram para fazer perspectiva no final. E um detalhe, alguns que fizeram comigo, colegas meus, tinham esquecido completamente porque não fizeram isso, não aplicaram o desenho que eles aprenderam em todas as disciplinas de projeto que poderia ser usado perspectiva. Eu estou fazendo essa analogia porque eu, depois de um certo tempo, aprendendo a usar as medidas, né, dentro da perspectiva que a gente chama exata, né, eu comecei a treinar, pegando a manha, e de repente comecei a fazer perspectiva a sentimento, que é um outro tipo de perspectiva que você faz sem precisar de medidas, de réguas, etc., porque você já ganha a habilidade de tanto fazer usando a técnica. É mais ou menos o que acontece com o tarô. A pessoa que conhece os significados, estuda profundamente, vai a fundo de tentar aplicar isso na interpretação, às vezes percebendo que esse significado tem uma direção em um determinado caso, em uma situação, né, de acordo com a pergunta e a pessoa que está vivenciando, e até o histórico da pessoa, e tem outro tipo de acepção, outro tipo de maneira de interpretar em outra leitura. Então, isso vai dando a gente uma facilidade de interpretar, talvez um domínio maior da interpretação, mas em paralelo a isso, a gente também vai desenvolvendo algumas habilidades, algumas capacidades que são psíquicas, intuitivas, espirituais, mediúnicas, seja lá como vocês prefiram dizer, mas isso é porque a gente está trabalhando no sentido de antever coisas que vão acontecer, entrar na mente da pessoa, para passar a entender um pouco a vida da pessoa. E, em outras palavras, talvez numa linguagem junguiana, numa linguagem de psicologia junguiana, a gente possa dizer assim, que a pessoa está tentando trabalhar muito no inconsciente, resgatar esse inconsciente. É como se fosse uma imaginação ativa direcionada para o outro, uma imaginação ativa que seria direcionada para poder descobrir se aquilo que o outro está perguntando é um sim ou um não, se tem algum desdobramento, se tem informações que precisam ser trabalhadas e entendidas melhor. O autor desse livro, Matt Aurin, ele é um praticante experiente no campo do esoterismo, né, e autor de renome, né, vamos dizer assim, de muitos livros, né, alguns livros interessantes, entre eles A Arte Psíquica do Tarô, que é esse que a gente viu aqui. Ele também é autor de um livro chamado Bruxa Psíquica e Dominando a Magia. São dois livros que também valem a pena a gente estudar e tal, né?
Nesse livro que a gente está fazendo a resenha, A Arte Psíquica do Tarô, ele une dois mundos, né, que muitas vezes caminham lado a lado, né, que é a prática do tarô e o desenvolvimento das habilidades psíquicas. Como eu disse a vocês, ele traz uma ideia, né, de que a gente pode desenvolver essa habilidade psíquica através da arte, da aplicação, né, da interpretação dos símbolos que existem nas cartas, né, e esse livro tem como objetivo justamente ajudar os leitores, desde os iniciantes, né, a praticar esses métodos mais avançados e conectar suas leituras com o tarô, com sua intuição e a capacidade psíquica, né, potencializando as experiências de autoconhecimento e leitura energética, né. Os pontos principais do livro são o seguinte: primeiro, a integração entre tarô e habilidades psíquicas. Esse é o ponto principal que a gente já falou aqui, né? E a Auren parte do princípio de que todos nós possuímos habilidades psíquicas latentes e o tarô pode ser um portal para ativá-las, né? Como eu falei agora nesse instante. Ele explica como usar o tarô para interpretar não apenas as cartas, mas também as energias do momento. Então, às vezes, você pode até também conectar as leituras, as interpretações, àquilo que você está sentindo, que você está percebendo com sua habilidade psíquica, né? Os exercícios práticos é outro ponto alto. Então, o autor, ele compartilha vários exercícios que ajudam a desenvolver a sensibilidade psíquica, né? Como, por exemplo, meditações focadas em cartas específicas, né? Práticas de grounding, né? E técnicas para interpretar mensagens que vêm além dos símbolos visuais, né? Outro ponto alto é justamente a conexão intuitiva com as cartas. Em vez de se concentrar exclusivamente nos significados tradicionais, né, das cartas, Auren incentiva os leitores a confiarem mais na intuição. Então ele ensina como criar uma relação íntima com o tarô, permitindo que as imagens falem diretamente à nossa psique. Então ele justamente cria exercícios, fala de exercícios que ajudam muito a essa técnica acontecer, nesse processo acontecer. O outro item importante de destaque é a desmistificação do psiquismo. Então ele acaba ajudando a gente a entender melhor essa questão do psiquismo, né? Como eu falei agora nesse instante, a gente tem pessoas que preferem chamar de mediunidade, de paranormalidade, etc. Então ele traz uma ideia diferente. Então ele faz um trabalho assim brilhante ao desmistificar essas habilidades psíquicas, né? Porque ele mostra que não é necessário ter dons extraordinários, né? Não precisa ser algo genético, né? Para trabalhar com o tarô, né? De forma intuitiva, e principalmente a habilidade psíquica que é necessária para o tarô, porque outras habilidades específicas para ver o futuro, ler o pensamento, ver o que está acontecendo em outra parte do mundo, como clarividência, etc., são coisas que exigem um treino muito maior, e quando a gente utiliza as cartas, começa a treinar essas habilidades vão acontecendo especificamente com o uso do tarô. Pode ser que a pessoa até não tenha essa habilidade tão desenvolvida sem o uso das cartas e em situações mais diversas, mais variadas. Claro que se a pessoa tiver, ela vai desenvolver mais ainda e vai conseguir com mais facilidade utilizar o tarô com essas habilidades psíquicas já existentes, né? Então ele enfatiza que essas habilidades podem ser treinadas e refinadas com dedicação, com o uso do tarô e, obviamente, apesar de a gente ter dito tudo isso que eu falei até agora, ela acaba, o tarô e esses exercícios acabam treinando também a gente para conquistar essas habilidades também em outras ações, em outras atuações, em outras situações específicas, né? Então, uma coisa que é importante falar é que um dos capítulos que mais me chamou minha atenção foi aquele que ele explora a ética em leituras psíquicas, né? Então, Auren discute a responsabilidade que temos ao acessar e interpretar energias, destacando o respeito pelo livre-arbítrio das pessoas envolvidas, algo parecido com o que Dani Rudyard fez com a astrologia, que foi a tentativa de humanizar, fazer uma astrologia humanizada. Então ele faz aqui, de certa forma, uma tarologia, uma cartomancia mais humanizada, tentando fazer com que as pessoas não fiquem mal diante do que está sendo dito. Toda vez que alguma coisa for dita, a gente tem que saber como dizer, saber como pensar. Isso também a habilidade psíquica nos ajuda, às vezes até bloqueando coisas e informações que poderiam ser não muito bem-vindas para aquele momento. Se tiver uma entidade espiritual ali para ajudar um auxiliar invisível, isso também vai acontecer com maior eficiência.
Outro ponto forte do livro é uma abordagem inclusiva, né? Porque ele escreve, né, de maneira acolhedora, considerando diferentes níveis de experiências, crenças e até estilos de leitura, né? Então, a minha opinião pessoal sobre o livro é que, assim, que eu considero a Arte Psíquica do Tarô uma leitura enriquecedora que complementa, assim, qualquer outro livro. Se a gente fala que tem muitos livros que falam dos significados, às vezes a gente procura outro livro que fale novamente do significado dos arcanos maiores e dos arcanos menores, a gente já está cheio de exemplos disso. Se a gente não for colocar na prática, não começar a fazer as nossas próprias leituras, para a gente começar a perceber o que falta a gente ainda, mesmo que sejam leituras para o pessoal da família ou para a gente mesmo, porque aí não vai haver uma cobrança de ser uma coisa profissional e a pessoa ter que ter uma experiência maior ou algo já mais desenvolvido. Então, fazendo leituras para pessoas próximas, amigos e para você mesmo, você vai treinar isso, vai treinar bastante, e aí não vai depender tanto, não vai estar tão dependente daqueles livros que vão mostrar significados os mais diversos e vão ajudar você a buscar a essência do significado de cada arcano, mas esse livro ele faz algo mais. Esse livro ele ensina a gente técnicas que inspiram confiança no nosso poder intuitivo, faz com que a gente desvie um pouquinho o caminho de ficar só gravando, lembrando de significados, né, das cartas, um pouco que, como eu já falei, Jung disse em relação à interpretação dos sonhos, né? Então, se você já leu o livro de Hawring, esse livro, né, A Arte Psíquica do Tarô, como também a Bruxa Psíquica ou Dominando a Magia, vai reconhecer que nesse livro ele usa o mesmo estilo, né, aquele estilo claro, acessível, mas com um foco profundo na simbologia e prática do tarô em si, né. Agora vamos ver o livro, página por página, dentro daquele esquema que a gente faz aqui no canal, né, eu vou virar aí e a gente vai dar uma olhada no livro, dando uma folheada nele, né? E em modo acelerado algumas vezes, quando for conveniente, e mais lentamente quando precisar comentar alguma coisa, certo? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal, então, veio o livro por dentro. Vamos passar um pouco mais rápido para poder o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Aqui vocês estão vendo, né? Uma parte inteira sobre o autor, falando da consagração, né? Mas não é a consagração do tarô em si, é da obra em si, dessa obra aqui, né? Aí tem uma parte que é uma dedicatória. Outros agradecimentos. Aí vem um sumário. No sumário a gente tem aqui prefácio por Raquel True, introdução à arte psíquica do tarô. Capítulo 1, adivinhação, divindades e você. Capítulo 2, fundamentos energéticos. Capítulo 3, contemplação e meditação. Capítulo 4, tarô intuitivo. Capítulo 5, saindo do seu próprio caminho. Capítulo 6, os planos internos e o templo interior do tarô. Capítulo 7, seu guia espiritual do tarô. Capítulo 8, tarô psíquico. Capítulo 9, tarô e mediunidade. Capítulo 10, aprofundando-se na teoria psíquica do tarô. Conclusão. Aí tem apêndice A, afirmações psíquicas com o tarô, e apêndice B, recursos de emergência. Aí tem a bibliografia. Aqui a gente tem um índice dos exercícios, interessante isso. Olha só quantos exercícios. São no total 78, né? Exercícios e técnicas. Aí temos aqui o prefácio. Vamos lá, né? Vamos passando rapidinho para vocês verem. Sempre tem a ilustração de uma carta que a gente começa aqui desde antes, né? Que tem aqui o louco. Acho que tem um mago aqui depois. Ou não. Porque eu acho que não está na sequência. Não está na sequência, não. Vamos lá. Ele tem o próprio marcador, né? Vai ser legal isso, que eu sou assim, fã de marcador, tenho coleções de marcador porque eu uso muito, né? Toda vez que tem um exercício, vem um destaque assim em preto, tá vendo?
Então, vocês veem que são muitos, né? Na verdade, são... Deixa eu ver, eu esqueci de até considerar isso. São 78, né? Porque isso é o número de cartas, né? Do tarô. Deixa eu botar esse apoio aqui atrás para ficar melhor. Fundamentos energéticos. Isso aqui que eu acho interessante, eu queria voltar para chamar a atenção. Nesse capítulo Tarô Psíquico, né, que dá nome ao livro, inclusive, ele tem uma abordagem específica das habilidades psíquicas, né? Clarividência, clareaudiência, que são as mais comuns. Aí tem aqui é até difícil de ler isso, viu? Clairaliência, né, é do olfato. Tem a clarigustância, que é do paladar, e claritangência, que é de tato, né, do tato. Então, isso aqui é exteriorização da sensibilidade, eu já vi em alguns lugares, ou hiperestesia, porque hiperestesia nada mais é do que uma estesia avançada, né, ampliada, estendida para além do corpo. Estesia como é sensação, sentido, né, percepção. Então é a mesma coisa, só que eu gostei muito que ele acabou pegando esse termo de clare, né, clareza, ou clair, ou como é usado em outras línguas como francês e tudo, e ele ampliou aqui. Mas não, claro, não foi ele, né, isso é um termo que ele deve estar se apropriando, mas foi bom que ele acabou fazendo a gente entender. Então vocês veem que o livro é todo calcado nos exercícios, ele na verdade é construído teoricamente com base nos exercícios, e os exercícios são muito interessantes. Eles, digamos assim, como necessitam de uma bagagem teórica, então o livro todo trata essa bagagem teórica, e os exercícios são justamente exercícios para trabalhar o psíquico, né? As habilidades psíquicas que a gente sabe serem necessárias, e isso é uma coisa que estava faltando, porque quase todos os livros de tarô, eles abordam a parte interpretativa, né, de como é importante a gente conhecer os simbolismos, os elementos que vão estar presentes e os conceitos das cartas, os significados diversos nas possibilidades de tiragem e posição que a carta pode ficar, a relação de uma carta junto com outra, se ela está invertida, se não está invertida, de acordo com a tiragem, qual a leitura diferenciada que tem uma mesma carta, com base no conceito principal. Isso é o que a gente tem estudado muito, e muitos livros tratam disso. Esse livro em especial trata do outro lado quase nunca explorado, que é o lado psíquico, que é necessário também, que ajuda muito, que acrescenta, que completa, vamos dizer assim, e às vezes até permite que se consiga uma leitura de autoconhecimento e de antecipação, para não dizer previsão, das coisas que podem acontecer com as pessoas, né, que estão lendo, quando isso for necessário, útil, importante, com toda a responsabilidade do mundo, dentro daquela perspectiva humanista que a gente falou. É importante que seja dito, porque se naquele momento houve uma oportunidade disso ser descoberto, ser conhecido, é como o que a sacerdotisa traz para a gente, né, desvelando as informações que muitas vezes estão ocultas, e em alguns casos é preciso ter habilidade psíquica para isso, certo? Então, pessoal, é isso. Esse é um livro espetacular, fenomenal. Eu já iria fazer provavelmente essa resenha, mas vai ser ótimo que o nosso inscrito tivesse pedido para a gente fazer uma abordagem aqui, mostrando que eles, de certa forma, está interessado que a gente traga novas informações aqui do que aparece, né? Nem sempre eu devo trazer de algum livro, porque às vezes eu posso olhar, abrir o livro, ver que não interessou muito. Se ele interessar um pouco que seja, eu já posso trazer aqui, porque
eu vou também dar a vocês a notícia do que é bom e o que não é, e sempre a gente acaba espremendo e encontrando alguma coisa muito boa. Só se o livro realmente não for muito útil, a gente pode não trazer aqui. Esse realmente traz muito conteúdo, fiquei até curioso para conhecer os outros livros desse mesmo autor, tá certo? Então é isso aí. Bom, pessoal, é isso. Talvez vocês estejam estranhando aqui esse cenário aí, né, tal, mas na verdade é porque o tempo agora é de calor muito intenso aqui em Salvador, então a gente acabou vindo aqui para o quarto para poder aproveitar um pouquinho do ar-condicionado, e eu tenho um ventiladorzinho bem pequenininho, que não afeta tanto, né, fazendo ruído para vocês, né, mas ele está quebrado, então a gente preferiu, eu vou consertar ele, mas enquanto isso a gente está usando aqui o ar-condicionado, espero que não tenha feito barulho aí, o próprio ar-condicionado, o barulho do ar-condicionado, certo? Então é isso, pessoal. Se você leu Arte Psíquica e Tarô, ficou curioso para conhecer, né? Então a gente depois comente aí alguma coisa, né? Faça um comentário aí, né? Então conta para mim, né, sobre o que você achou desse livro. O nosso inscrito também parece que gostou, que pediu esse vídeo. Ele gostou desse livro e queria que eu comentasse, então eu estou aqui comentando. Se quiser comentar também alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso, se faltou falar alguma coisa, se você quer também algum comentário meu de determinada situação do livro. E claro, né, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho para obter notificações de toda vez que a gente colocar vídeos como esse no canal. Agradeço por vocês terem ficado até o final desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.